Sejam bem-vindos à casa. Eu saúdo essa linda igreja no domingo com a paz do Senhor, amém? Hoje cabe a mim o desafio. Domingo é sempre desafio. Irmãos, amém. Abram suas Bíblias em Joel, capítulo 2, versículo 23. Amém? É logo ali. Passa Gênesis um pouquinho antes de Apocalipse. Está bem ali no meio. Vai lá. Pera aí, irmã. Calma aí. Vai. Pera aí, irmã. Deixa eu tirar o óculos. O óculos não fala por mim. Pera aí. Vai. Isso. Rebenta. Nossa, comprar o Max, hein? Que isso. Pegou até a verruga. Vai. Oxi. Vai vendo. Agora volta o óculos, senão eu não leio. Joel, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Eu vou por aqui porque minha Bíblia fica grande. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte de Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, Senhor. Pai, toma essa palavra em tuas mãos e que o teu sacrifício seja reconhecido. É hora de voltar para casa, Senhor. É hora de entender, Deus, que fomos chamados por ti e a tua misericórdia é infinita, Deus. Pai, toma, Senhor, essa noite em tuas mãos. Toma a minha vida em tuas mãos. Toma essa igreja em tuas mãos. Abre o coração dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Última noite sobre sacrifício. Só um minuto. Inventa aí. Isso. E hoje eu quero falar sobre... Bota o bagulho aí, menor. Cadê? O sacrifício que nos leva de volta para casa. Essa passagem de Joel, só para dar uma contextualizada, é claro que ele estava falando sobre Jesus, mas antes ele começa a pregar sobre arrependimento, que o povo se arrependesse, o povo voltasse os olhos para o Senhor. E eu hoje quero enfatizar no sacrifício que nos leva de volta para casa. Primeira coisa que a gente precisa entender, que a natureza dá volta para Deus. A natureza de Deus quer que a gente volte para Ele. Nós fomos desconectados de Deus. O bug no código nos desconectou do Senhor. Em Adão, no paraíso, nós fomos desconectados. Então, é da natureza de Deus, desde o início, que a gente retorne para Ele. O chamado ao arrependimento. Deus, através do profeta Joel,
chama o povo ao arrependimento e começa a preparar o caminho do Senhor, mostrando o que está por vir. No versículo 23, Deus não apenas chama seu povo a voltar-se para ele, mas detalha como deve ser essa volta. Não apenas dá diagnóstico da doença, mas também oferece o remédio da cura. Então, como deve ser essa volta? Irmãos, eu sei que pode parecer meio clichê, mas sim, o Senhor quer que você volte para casa. Sim, o sacrifício de Deus é baseado em resgatar o povo. O Senhor se entrega para que a conexão que havia sido quebrada fosse religada. E com isso uma ponte fosse criada e a gente pudesse retornar ao lar. Agora, essa volta, ela tem algumas características, ela tem alguns passos. E um dos passos é que ela deve ser uma volta e ela deve ser para a relação pessoal com Deus. Porque essa volta para casa, ela nos resgata até o Éden. E uma das maiores características de Adão era que ele conversava com o Senhor, ele tinha uma relação pessoal com Deus. O verdadeiro milagre da graça se diz o seguinte: o ofendido é aquele que busca a restauração com o ofensor. O ofendido convida o ofensor a renunciar à sua obediência. O milagre da restauração, ele tem uma característica onde Deus, ele nos busca para que nós entendamos os nossos erros e voltemos para ele. O que foi ofendido, ele quer que a gente volte para casa. Ele quer, o milagre da graça está baseado totalmente nisso, em que Deus nos busca para que possamos renunciar nossa desobediência, seja ela em qual nível. Leslie Allen diz que a expressão convertei evoca o relacionamento pactual. O povo de Deus é como o filho pródigo que precisa voltar ao lar do Pai Celestial. Não basta apenas cair em si, é preciso voltar para casa. Irmãos, isso é muito importante. A gente vive uma geração que tem uma coisa chamada emocional sensível. A gente já ouviu isso. Somos, desde algum tempo, uma geração de emocionados. Mas Deus não quer emoção. Ele quer que a gente caia em si e, de fato, volte para casa. É hora de entender que não dá para ter somente uma coceirinha. Ai, estou errado. Bora Jesus. Não, acabou. Um dos passos da volta é que a relação pessoal com Deus, ela precisa ser restaurada. E é isso, a gente precisa entender que o Deus da obra é muito mais importante que a obra de Deus. Ativismo religioso sem comunhão com Deus não o agrada. E eu vou contar uma coisa para vocês, isso tem matado a nossa geração. Somos uma geração de emocionados. Somos uma geração onde a gente ama ativismo religioso. Onde a gente ama exaltar a todo canto algo que a gente mesmo nem compreende direito. Então, um dos passos, volte para uma relação pessoal com Deus. É hora de entender quem é Deus, é hora de entender quem você é em Deus. A segunda coisa, a volta precisa ser com profundidade. O povo para qual Joel profetiza estava endurecido e indiferente à voz de Deus. Viviam para os seus prazeres e não ouviam a voz de Deus e não se importavam com as exortações do Senhor e ainda faziam pouco caso. Nossa, quando eu compreendi isso, eu olhei e falei, nossa, isso é tão século 20. Quanta exortação a gente tem ouvido, quanta exortação a gente tem ouvido por aí, homens, grandes mulheres de Deus, exortando a que a gente precisa se reconectar com o Senhor, a gente precisa de fato voltar para casa, voltar a se relacionar com Deus da maneira original. Mas quanto pouco caso a gente tem feito disso? Como a gente tem deixado
para trás, a gente tem deixado pelo caminho a exortação, a gente tem ignorado. Pastor Jonas, no domingo passado, falou uma coisa que o louvor está aqui, empurrando, chutando, e a galera está aqui assim, ó. Uou. Hey. Bate palma aí. Eu sempre falo que é bate palma de velho. Desculpa. Aquela palma fraca, sabe? Sem. A gente está ignorando a exortação do Senhor, que diz que a gente precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Quando Deus vinha no Éden para ter com Adão, ele se alegrava. Uou, chegou a hora. Chegou a hora de falar com Deus. E a gente vem para a igreja sem sangue, irmãos. A gente passou a ser uma geração de emocionado, que adora exaltar que a gente tem uma Bíblia bonita. Mas na verdade, a gente nem sabe o que está escrito nela. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus. Em Salmos 51, 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Irmãos, Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza uma oração e uma adoração verdadeira. Deus quer relacionamento. O sacrifício dele passa porque a gente precisa entrar na profundidade com o Senhor. A gente precisa entender que não dá mais para a gente tentar voltar para casa no raso. O inimigo tem se levantado furiosamente contra a nossa geração. E eu começo a cada dia mais a acreditar que essa geração... Por favor. Eu sou igual o PJ, eu jogo o vento para cá. Obrigado. Ui. Eu começo a acreditar que a nossa geração é a última. Porque, meu irmão, tudo nos afasta de Deus. Qualquer coisa. As famílias são atacadas, as crianças são atacadas, as pessoas na rua são atacadas. Você liga a televisão e é atacado de alguma forma. Mas há um coração quebrantado, há um coração contrito. Deus não desprezará. Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou. Irmãos, ainda tristemente, ele não se satisfaz com uma espiritualidade cênica, teatral e farisaica. Ele vê o coração e requer a verdade em nosso interior. Deus não tolera um coração assim. Uma espiritualidade dessa. Ele não aceita coração dividido. Somos inteiramente dele ou não seremos aceitos. Irmãos, eu ouvi algo essa semana duríssimo. Que a gente, quando volta para Deus, quando a gente está em desespero, a gente volta para o Senhor. Mas quando a gente está no prazer, a gente se entrega para Satanás. E eu falei, caraca, que palavra dura desse cara. Mas já parou para pensar quanta oração e quanto grito de desespero a gente se colocou para o Senhor e a bênção veio. E a gente largou tudo e voltou a fazer o que a gente fazia de errado. Irmãos, isso é a coisa mais comum do mundo. Eu, quando era adolescente, quantas vezes eu ouvi pastor falar de público, tem gente que está aqui querendo um passe. Tem gente que vem para a igreja querendo um passe. A Sheila balançou a cabeça porque ela lembra. Que vem aqui, vem para a campanha, recebe uma bênção e some. Se a gente fizer aqui uma campanha de 7 semanas do milagre financeiro, vai bombar a igreja. Acabou a campanha. A gente quer o Deus da bênção, a gente quer só a bênção. Mas Deus quer que a gente queira Ele. A profundidade está em entender que Deus é mais importante do que Ele pode nos dar. Deus tem tudo para nos dar, mas Ele não quer. Ele quer um relacionamento. E eu posso dizer uma coisa para vocês, por experiência pessoal. Quando a gente busca a face de Deus, pouco importa o que Ele tem para nos dar. Porque isso é tão intenso, isso é tão importante, isso é algo que queima tão forte dentro da gente, que a gente não quer nem saber.
É exatamente o que a Cíntia estava falando aqui. Olha, Senhor, estou aqui, vamos embora. Vamos embora. O PJ fala muito sobre isso, que ele sempre diz, nasci pelado, careca, sem dente, o que vier é lucro. E o que a Cíntia falou, olha, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Então pouco importa, porque eu quero é Deus. Sim, é uma música. Irmãos, é muito importante que a partir de agora a nossa volta seja com sinceridade e profundidade. A volta deve ser com sinceridade. No versículo 13, que é antes, e eu não li, o profeta diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não se impressiona com sacrifício humano. Precisamos pôr fim a esta espiritualidade cênica. O Senhor não aceita encenação. Não vamos enganá-lo com nossas palavras escolhidas, gestos e emoções, mas sem qualquer quebrantamento. Deus vê o coração. Ainda duramente, quero dizer a vocês que não adianta dançar, bailar e cantar sem nada dentro. Para voltar para casa de verdade, a gente precisa se colocar aí ou aonde a gente estiver, lotado da presença de Deus. Lotado da vontade de encontrar o amado. Lotado da vontade de chegar perto dele e abraçar, mesmo que ele não esteja, mas sentir a sua mão. Deus anseia por nosso contato, irmãos. Deus quer estar perto da gente. Ele se sacrificou para que nos aproximássemos dele. Ele se sacrificou para que a gente tivesse novamente um lugar ao lado dele, para que a gente pudesse caminhar com ele. Irmãos, a gente tem mentido na casa de Deus. A gente tem prestado um culto mentiroso. A gente tem vivido uma vida mentirosa. Chega, é hora de voltar para casa. A única vez que Adão vacilou e mentiu para Deus, rua. Ai, mas Eva vacilou, rua. Ai, mas Adão, rua. Para voltar para casa, essa volta tem que ser sincera, profunda e sincera. Coloca aí, menor, para mim. Lucas 18, 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Vai. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Vai. O publicano, que é um cobrador de impostos, estando de pé longe, não ousava nem a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. E para acabar, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Para contrariar, quem acha que os humilhados serão exaltados? Então, irmãos, Deus não quer mais mentira das nossas bocas, das nossas caminhadas, da nossa vida. Ele quer a verdade. Se você está no culto, está quietinho. Se você está em casa, mas de fato você está vivendo a vida, faça dessa forma. A nossa emoção tem atrapalhado a nossa relação com Deus. Eu acho que, eu não sei no tempo do PJ, porque a partir daí eu não era ainda convertido, mas no meu início da minha caminhada, eu acho que a gente era menos emocionado, mas extremamente propício a ser emocionado. A gente foi se emocionando. E chega, o Senhor não quer, Ele quer a verdade, não mais só a emoção. Irmãos, por mais dura que possa parecer essa palavra, entenda que o Senhor, Ele está buscando por nós.
Porque ele ainda quer o encontro. Preste atenção, o bug foi quebrado quando Adão foi expulso. Mas o Senhor, ele continua o mesmo, então ele ainda vai buscar o contato. Todas as ações de Deus, em toda a Bíblia, de ponta a ponta, aponta para Deus buscando novamente se reconectar ao homem. É claro que ao fim, ele envia Jesus, que é o seu único filho. E aí, a gente começa a falar da motivação da volta para Deus. A gente precisa se motivar, irmãos. Todos aqueles exemplos ruins que eu dei no início, eu tenho quase certeza que ninguém aqui é assim. Mas se você, seja a primeira vez que você vem aqui, seja você já caminha com Deus há um tempo, ou se desviou, entenda, é chegado o tempo da verdade. No versículo 13, na parte B, que eu também não li, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele é misericordioso e compassivo. O caráter de Deus, irmãos, o caráter de Deus nos garante restauração espiritual, não nosso quebrantamento, irmãos. A gente pode se quebrantar à vontade, mas o que nos restaura é o caráter de Deus. O caráter perdoador de Deus é o que nos restaura. Ele estar nos procurando é o que nos garante a restauração. Ele quer que a gente busque o seu coração. Ele quer que a gente vá até ele. Ele está nos buscando. Opa, será que... Peraí. Cíntia. Opa, a Cíntia está aqui. Oi, vem, Cíntia, estou aqui te esperando. Vem, Delcimar, vem, Marcelo. Vem, Sheila. Ele está esperando. Ele fica lá paradinho esperando você. Warren Wiersbe diz que a única coisa que serve de estímulo para que nos arrependamos e voltarmos para o Senhor é o caráter de Deus. Irmãos, se existe algo que eu possa dizer para você nessa noite, para te motivar a voltar para casa, seja você estando dentro da casa, seja você se sentindo fora da casa, é que o caráter de Deus e a misericórdia dele é tão grande que ele está te esperando. Ele quer que você volte. Ele quer ver você aqui. Não existe outra coisa. Ai, mas Deus é muito legal e pode me abençoar. Claro, mas o mais importante para ele é a sua vida. Certa vez, eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo algo de alguém que passou a vida inteira fora dos caminhos e logo que ele aceitou Jesus, ele partiu, Deus o tomou. E essa pessoa disse, nossa, ele lembra que ele falava, eu não estou conseguindo me lembrar quem foi, de onde eu vi isso, e ele lembra dele dizer para Deus, nossa Deus, agora ele era uma bênção, o cara fazia tudo errado. E ele lembra de dizer isso para Deus, poxa, mas agora que ele estava começando, ele veio para casa, ele estava ansiando pela tua face, ansiando pelo teu amor. Ele estava aqui com a gente, o Senhor tomou. Diferentemente do que você pode estar pensando aí, não foi aquela coisa do prepara e leva. Mas o que é mais importante para Deus, e Deus disse isso para ele, olha, não importa, eu não fiz nada, mas eu fiz por ele o que era mais importante. Ele me buscou, eu o achei. E chegou a hora. Nada é mais importante do que a nossa vida para o Senhor. Esse encontro é o encontro mais importante. Sim, pasme. Porque ele é grandioso e misericordioso para nos receber na base que nos arrependemos. Sim. A misericórdia de Deus
ele é proporcional ao nosso arrependimento. Quando a gente fala para Deus, e quando eu falei que Deus quer a nossa sinceridade, é porque Ele busca o nosso arrependimento sincero. A gente precisa começar a dizer verdades para o Senhor a respeito da nossa vida. A gente precisa começar a falar para Deus as verdades da nossa vida. A gente tem mentido para Deus e dito para Ele que está tudo muito bem, quando na verdade está tudo errado. Deus requer de nós esse nível de sinceridade. Afinal, não é assim que dois amigos se relacionam? Assim, não é? Nossa, eu tenho uma amiga muito legal e eu não minto para ela, eu falo tudo, ela sabe tudo da minha vida. Então, o princípio de um bom relacionamento é a sinceridade. Agora lembra, ele é tardio em irar-se. Então você pode falar a verdade para ele. A misericórdia de Deus sempre triunfa sobre a sua ira. Sempre que seu povo se arrepende e se volta para ele com o coração quebrantado, a porta da graça está aberta e a todos quanto buscam em tempo oportuno de o encontrarem. Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso que eu falei agora é o que é de mais importante. É o que te garante que você pode chegar diante de Deus e contar tudo para Ele. Porque Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que é tardio em irar-se. Isso facilita. Talvez você já tenha chegado diante de Deus. Não vou falar isso para Deus não. Primeira coisa que eu quero dizer, Ele já sabe, tá? Ele já sabe. Mas tá bom, você não quer falar. Ele até respeita. Né? O diálogo é assim, a gente respeita. Ele já sabe o que você tem para dizer para ele, mas ele quer ouvir de você. Por quê? Um diálogo são duas pessoas conversando. Então, se você está diante do Senhor, se você está se colocando diante do Senhor, fala para Ele. Fala para Ele o que você está sentindo. Fala para Ele o que você está passando. Fala para Ele como está a tua vida. Inicia o relacionamento real com o Senhor. Deus quer ouvir de você tudo o que você tem para dizer. E não fica com medinho, não. Porque Ele é perdoador. Ele é rico em perdoar. E à medida que você vai falando para Ele, Ele vai te perdoando. Você vai sentir a leveza do perdão de Deus começar a cair sobre você. O sacrifício dele nos garante o caráter perdoador de Deus. Jesus não foi à cruz somente para ficar entalhado em algumas cruzes por aí, para o pessoal fazer tatuagem. Não, irmãos. O significado da cruz é muito maior do que isso. A crucificação, ela religa o que foi partido e cria uma ponte, onde no fim dela a gente pode voltar a se encontrar com o Senhor. Se você não está entendendo bem o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer é que Deus está esperando você falar com Ele. Se você falava com Ele e esqueceu como faz, Ele continua no mesmo lugar esperando você falar. Ele está lá. Está paradinho. Pode acreditar, Ele está lá. Talvez você nem lembre a voz dele, mas Ele continua lá e Ele quer te perdoar. O nosso passo é ir até Ele e deixar com Ele todo o resto. A gente só fala, a gente só se entrega, a gente só se esvazia. Essa é a base da coisa. A gente vive um Deus que é rico em perdoar. Irmãos, eu vou voltar nisso, porque eu quero que você entenda de uma vez por todas. Ele quer te perdoar, mas Ele quer você por inteiro. O problema é que a gente tem buscado o perdão de Deus. E como eu falei antes, olha, a gente busca Deus no desespero e se entrega a Satanás nos momentos de prazer. A gente tem esquecido. A gente vai lá, busca o Senhor e volta para o pecado. Vai lá, busca o Senhor,
volta para o pecado. A profundidade que Deus quer de nós é nada mais, nada menos que a gente continue voltando a se encontrar com Ele. Esse encontro diário é exatamente o que Ele busca, porque Ele nos criou para ouvir de nós sobre o dia. Imagina Adão, lá no Éden, cheio de serviço, animadaço. Como o pastor Cláudio fala, animadão. Ele estava lá dando nome bicho, cuidando das roças todas lá. E no final do dia ele tinha um encontro e Deus perguntava para ele, mesmo sabendo o que ele tinha feito o dia inteiro. E aí, Adão, fala comigo. Caraca, e deu um nome nos bichos, muito responsa. Deu um nome nos bichos, botei ali uns negócios para nascer, nasceu, deu fruta. Pô, tem um negócio de morango aí que é maneiro e tal. E ele lá cheio de história. Deus estava ali, irmãos. Mas ele queria o relacionamento. O sacrifício de Jesus. Ele quer restaurar este relacionamento. O sacrifício, a cruz fala sobre restauração. O véu, quando se rasga, é porque ele está dizendo, acabou. Não tem mais só um cara que pode chegar aqui, qualquer um que assim estiver com o coração ligado, pode chegar até mim novamente. A ponte foi ligada. A ponte foi construída. Você imagina, irmãos, Adão viu o Senhor todo dia. Todo dia ele viu o Senhor. Imagina como foi para Adão depois que esse encontro acabou. Eu até acredito que ele, na viração do dia, ele ia e ficava parado, esperando ouvir Deus perguntar para ele o que ele estava fazendo. Tenho certeza que as notícias não seriam tão agradáveis. Porque ele estava numa terra onde totalmente fértil, onde tudo... E agora ele tinha que ralar, como a gente faz todo santo dia. Imagina essa virada. Adão viveu pra caramba, esperando ouvir o Senhor. Esperando voltar para aquele relacionamento que ele perdeu. Muito se perde quando a gente se afasta de Deus. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você está percebendo diferente na tua vida, mas eu garanto para você que muito a gente perde quando a gente se afasta de Deus. Então, irmãos, tenha a consciência de entender que a volta para casa ela faz parte da aliança que Deus tem com a gente. Porque Deus é um Deus de aliança. As promessas de Deus começarão a se cumprir. A seca e a incerteza serão finalizadas. Ele vai enviar para nós a chuva na medida certa. Nós daremos frutos e a nossa vida transbordará da provisão que há de vir. Irmãos, Deus é um Deus de aliança. A aliança que ele fez com Adão, ele não quebrou. Adão pode até ter quebrado. A aliança que ele fez com você, ele não quebrou. Mesmo que você tenha quebrado. A aliança que ele tem comigo, mesmo que eu venha quebrar a aliança, ele vai manter a aliança. Irmãos, ele é um Deus de aliança. A aliança com Deus nos faz começar a perceber que as promessas vão começar a se cumprir. Quando a gente volta para a aliança, quando a gente volta ao nosso coração, a gente começa a perceber que o ambiente começa a mudar. Porque ele é um Deus de aliança, irmãos. Existem milhares de promessas nessa palavra e elas vão se cumprir na tua vida, eu sei que vão. Mas hoje é hora dos dois lados estarem alinhados. Minha esposa fala muito isso comigo. Estou morrendo de saudade dela. Uma noite. Vou para a segunda amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma noite sem dormir. Vamos lá. Sou forte. Já foi pior. Já foi muito pior. Então, irmãos, eu digo para vocês, minha esposa fala muito sobre alinhamento.
Toda vez que ela fala comigo, que a gente vê que alguma coisa não está certa, ela fala, a gente precisa alinhar a nossa expectativa com o Senhor. A nossa vida, as nossas emoções, as nossas finanças, o nosso dia a dia precisa estar alinhado. A aliança de Deus com a gente precisa estar alinhada conosco todo dia. Se a gente acorda de manhã e dá bom dia para Deus, a gente vai acordar e vai perceber o que pode estar desalinhado com o Senhor. A aliança de Deus com Adão, ela tinha um alinhamento. Você cuida, eu venho aqui e a gente conversa. Você passa o seu dia, se diverte a valer e a gente conversa. Você estava tão feliz que eu te arrumei uma mulher especial. E aí é que foi o problema, mas isso a gente começa a conversar a partir de domingo que vem. Mas, irmãos, o alinhamento com Deus é muito importante. O Deus da aliança, Ele quer que a gente volte para Ele, para que Ele possa continuar sendo fiel à aliança que Ele fez. A aliança que Deus fez é inquebrável. A aliança que Ele fez continua valendo. Mas a gente precisa alinhar. Não adianta. A gente vive uma geração de pessoas que vão e voltam, 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 porque não querem se alinhar com o Senhor. Porque a melhor expectativa é a que Ele tem sobre mim. Por isso que tem uma loucura aí de reescrever Bíblia. Por isso que tem uma loucura aí de amor para não sei o quê. Porque a gente começa a querer que Deus seja alinhado conosco. Deus não vai se alinhar, a gente se alinha a Ele. Ele é o Senhor. Essas loucuras começam a aparecer porque as pessoas, a emoção está tomando conta das pessoas e está cegando todo mundo. A gente está vivendo um mar de loucura, onde as pessoas estão achando que podem ensinar Deus a fazer alguma coisa. Só que agora, você está entendendo que para ter uma vida com Deus, é necessário se alinhar a Ele. Deus é um Deus de aliança e Ele quer você de volta. Portanto, é hora de falar sobre os resultados desse retorno, desse alinhamento. O resultado da volta para casa. Primeira coisa, a alegria retornará. Irmãos, quando você volta para casa, a alegria volta. Mas eu sou uma pessoa muito alegre, né? Não. Garanto que eu não era, só achava que era. Quando você volta para casa, a alegria retorna. Porque o seu entendimento do que é estar feliz, ele muda. Eu conheço muitas pessoas extremamente felizes, mas alguém derruba um pilar da alegria dele, e aí começam os problemas. A alegria retorna porque Ele nos dá a chuva que não vinha, e nossos campos serão irrigados pela chuva de outono e de primavera. Para entendermos isso, precisamos saber que Israel dependia das chuvas temporã e serôdia para a prosperidade da terra. Irmãos, a alegria ela vai retornar por um simples fato. Quando você volta para casa, você começa a entender que a tua dependência está nele. Cara, é impossível você ver uma criança triste, porque ela não está nem aí. A Hannah está sempre feliz, irmãos. Ela não está preocupada. Pai, fala, Hannah. Então, fui lá na geladeira, acabou aquele iogurte. Legal, né? Pô, e aí? Acabou, irmãos. A dependência dela está em mim. Ela não está nem aí. Ah, é claro que o pai espetacular vai no mercado e compra. Graças a Deus, na semana que o Alelo virou, a gente vai no mercado e papo. Entendeu? Senão a gente enrola mais uns dias. Mas fé.
Entendeu? Mas a gente vai lá no mercado e compra o negócio. Você acha que ela ficou preocupada? Você acha que ela foi triste por causa disso? Não ficou feliz. Foi comigo e ainda me arrancou um sorvete. É sério. Ainda falou para a mãe dela, ainda vai me botar em xeque. Ela vai botar a minha valentia de pai em xeque. Mas meu pai comprou sorvete. Tá uma farra isso aí, né? Falei, valeu, Hannah. Cagueta. A alegria, cara, da Hannah não está pautada em coisas. Está pautada na certeza de que eu vou prover o que ela precisa. E eu falo para você, quando você volta para Deus, a alegria volta, porque você entrega o teu caminho. E Ele vai fazer o que é preciso. E a partir daí, irmãos, levanta o braço e vai. Segue o caminho. A partir de agora, não é mais você. A Cíntia falou muito bem. Olha, ela entregou o caminho ao Senhor. Deus, vai lá. E a gente vai daqui dando glória. Essa coisa que eu falei da chuva que Israel precisava, é para você entender mais ou menos assim. O Egito, ele irrigava as terras porque ele tem o rio Nilo. E o rio Nilo irriga todo o Egito até hoje. Só que Israel está num lugar onde não tem. Então ele dependia da chuva, ele depende da chuva. Ele depende de uma provisão especial que vinha de Deus. Nos tempos onde havia juízo, onde havia o juízo de Deus, essa chuva secou. Nos tempos onde você, eu, que a gente vai e se afasta de Deus, a chuva seca. O trabalho fica mais pesado, as dificuldades ficam mais pesadas, os pilares que a gente pisa passam a ser o que há de mais importante. Eu piso no dinheiro, eu piso na certeza de um relacionamento fiel. Deus vai lá e faz assim, perde o emprego, acabou o dinheiro. Pronto, o malandro está com uma perna só e puxando. Derrubei. E aí, irmãos, conserta aí. Valeu? Viu? Ainda foi o... então não fui eu? Ótimo. Então, irmãos, como eu falei, a alegria das pessoas está pautada em coisas, em ações, que quando saem da vida da pessoa, acabou. Não há alegria verdadeira se a sua alegria está pautada em atitudes de terceiros ou ações que podem acabar. Eu tenho certeza, por isso que eu afirmo mesmo, eu sou muito alegre. Não é não. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer, nossa, eu estou muito mal. Por que você está mal, meu filho? Meu Deus, meu chefe falou que eu vou perder meu emprego. E aí? 100 anos de crente, irmãos. 100 anos de crente. Falei, e aí, irmão? Emprego é temporário. Meu pai trabalhou 20 anos no estaleiro. Temporário, acabou, ele se aposentou. Trabalhou não sei quantos anos como motorista de ônibus, acabou. Marcelo trabalhou 3.000 anos na Oi, lá, Telemar, Telesp, Cetel. Acabou. A Margarete aí, temporário na Prefeitura do Rio. Uma hora acaba, se aposentou. Vai se aposentar já de novo. Vai acabar, irmãos. A alegria da pessoa foi embora, ela estava em desespero. E eu falei, meu irmão, o Senhor vai provisionar. É fácil falar. Olha, eu acho ótimo isso. É a melhor coisa que você pode ouvir de um crente. Porque quando não é um crente, é legal. Esse cara não é pautado no que você pode imaginar. Mas quando o cara é cristão, você começa... meu irmão, sua provisão vem de onde? Cadê sua confiança? Não, minha confiança está em Deus, mas sem trabalho fica difícil. Mano, então tem tudo, menos a confiança em Deus. A gente precisa restaurar a confiança no Senhor. A alegria não pode estar pautada nisso. Então, o primeiro resultado, a alegria retornará. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem dele é a que nos fortalece. Segunda coisa, a restituição virá. No versículo 25, diz assim, vou compensá-lo pelos anos da colheita, que os gafanhotos destruíram,
o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. Esses gafanhotos citados representam todas as perdas que tivemos, sejam materiais ou espirituais. Eu li um estudo sobre esses gafanhotos, eu não coloquei aqui, mas cada gafanhoto citado atua em uma área. Cada gafanhoto que ele fala, vida financeira, vida familiar, vida pessoal, saúde. Deus vai restituir. Deus vai restituir. A palavra diz que ele vai restituir tudo que os gafanhotos levaram. Ele vai restituir de toda praga que assolou a sua vida. Irmãos, existe uma certeza, é a da restituição. Eu já vi pessoas esperar muitos anos para serem restituídos, mas ela veio no tempo devido. Mas o que era mais importante, quando eu vi essa pessoa ser restituída, dela dizer, nossa, foram muitos anos esperando. Mas Deus estava comigo todo o tempo. Porque a expectativa dela não estava mais na restituição. A expectativa dela estava na certeza de quem Deus era para ela. Ele reconectou a ponte. E a partir daí ele falava com Deus, Deus, pô, não esquece de mim não. E Deus, calma filho, vai vir. Quando veio, veio. E para acabar esse pedaço, estou quase acabando eu acho, o louvor retornará e o Espírito será derramado sobre toda a carne. Quando encontramos com o Senhor, o louvor e a alegria nos inundam. Fica difícil não cantar. A alegria de ser um filho de Deus. De um Deus que me ama, que se importa comigo e que mudou a minha história. Irmãos, a volta para casa, a volta para Deus, quando a gente volta de verdade, quando a gente se aprofunda, a nossa boca canta o Senhor. É muito engraçado ver a Hannah acordar cantando louvor, e eu falo, cara, muito bom isso. E a Hannah adora, porque ela ouve, claro, minha casa é uma casa de louvor, irmãos. Todo louvor que eu sempre digo para os meninos de louvor, todo louvor que toca aqui já é hit lá em casa faz tempo. Então até chegar aqui, passou uma semana tocando repetidamente na minha casa. Mas a Hannah acorda cantando louvor. Hoje ela inclusive acordou cantando um louvor que vocês cantaram aqui. É impossível. Você vai sonhar louvando ao Senhor. Porque o amor e a religação com o Pai é tão grande que a tua boca ela vai se negar a dizer qualquer coisa que não seja Deus, tu és maravilhoso. Eu estou até endividado, eu estou até com problema, mas eu estou tão tranquilo, mas eu estou tão feliz porque eu sei que a tua restituição vai chegar à minha casa. Então eu te amo, não mais pelo que tu pode me dar, mas pelo quem tu és. A gente aprende a louvar ao Senhor por quem Ele é. Deus espera de nós não mais um louvor Banco Central, Banco do Brasil, Banco Bradesco, que a gente pode sacar alguma coisa no final dele. Deus quer um louvor que a gente louva a Ele por quem a pessoa de Deus é na nossa vida. Irmãos, a salvação, irmãos, o sacrifício de Jesus, Ele nos restaura como filhos. E olhando a relação da Hannah comigo, é uma relação onde a Hannah ama estar perto de mim, onde eu amo estar perto do meu pai. É muito bom. Apesar de hoje eu não ser mais dependente dele, é muito bom estar perto do meu pai. Ainda assim eu me sinto em segurança. Olha que loucura. E se essa relação com meu pai daqui, que eu posso encostar nele, ainda é assim, imagina. É porque a nossa relação com Deus precisa ser da mesma forma. É impossível não louvar ao Senhor. É impossível. E concluindo tudo isso, vou esperar vocês subirem. E aí eu bebo água. Quando nós voltamos ao Senhor, quando retornamos para casa e nos reconciliamos com o Pai, Ele se compadece de nós.
Em vez de fome, a fartura. Em vez de opressão do inimigo, a libertação. Em vez de tristeza e choro, a alegria. Em vez de seca, as chuvas abundantes. A restituição vem. A alegria nos inunda. E nada mais que nos diminui permanece. Na nossa boca o louvor a Ele e em nosso coração a certeza que Ele está presente. Quando a gente volta para casa, quando a gente volta para o Senhor, tudo aquilo que nos oprime vai embora. Quando a gente volta de verdade para Deus, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos faz chorar, começa a virar riso, começa a virar certeza. Até mesmo quando a gente está meio perdido, meio distraído, meio sem saber o que fazer, Deus vai e nos coloca no caminho. A gente ouve a voz de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, a gente louva o Senhor e o nosso coração imediatamente se enche. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E quando você sente a presença de Deus, nada que está em volta de você vai ser impeditivo. Você vira de verdade um guerreiro que não se abate. A volta para casa, o sacrifício de Jesus foi para nos trazer aqui e nos tornar guerreiros, adoradores, homens e mulheres que dependem do Senhor e ouvem a sua voz, que anseiam desesperadamente estar com Ele no fim do dia. Vamos louvar o Senhor, querido. Pensa nisso, tudo que eu falei. Fica de pé para a gente adorar. Mas para dar um passo e voltar para Deus, a gente se fecha. Então não é hora de se fechar, querido. Se você acha que por algum minuto você se perdeu do caminho, você se afastou do caminho, vem aqui à frente. Deus está te chamando. Deus quer corrigir o caminho. Deus quer reativar a ponte que foi partida. Estou te chamando para aceitar Jesus, mas eu estou te chamando para voltar para casa. Amém, irmãos? Eu vou orar por vocês. Coloca a mão no seu coração agora. Porque se você teve coragem de vir aqui, é porque você teve coragem de chegar diante de Deus, expor seu coração para Ele e dizer: Deus, eu quero voltar, cadê você? Pai, aqui os teus filhos estão. A tua palavra diz que você está procurando, eles estão aqui, olha aqui. Há arrependimento nesse lugar. E se há arrependimento, há amor de Deus. Que esses irmãos sejam inundados pela tua presença, sejam inundados pelo teu amor. E quando abrir os olhos, eles reenxerguem o caminho. Eles reenxerguem o que foi perdido. E se desviaram para algum lado, eles voltem para onde deveriam estar. Pai, em nome de Jesus, toma cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, toma cada um aqui e traz de volta. Abraça, Senhor. Abraça. Pai, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, esperando para ouvir a tua voz. Novamente esperando para ter contigo e contar nosso dia, contar como nós estamos vivendo, porque sabemos que a tua misericórdia, o teu perdão é infinito. Deus, toma cada um dos irmãos que vieram aqui à frente. Em nome de Jesus, derrama uma bênção especial, Senhor. Que amanhã seja um dia diferente. Que amanhã haja certeza de que eles podem ouvir a sua voz. E que seja sincero, e que seja profundo. E que haja, Senhor, a alegria volte a estampar, o louvor volte a estampar, a certeza volte a estampar. Porque Tu és o Deus que nos restitui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui. Amém e amém. Volta para o seu lugar, querido. Com a certeza de que Deus vai fazer um milagre a partir de agora. Aleluia. Meu irmão,
como o Leonardo disse, e Deus está me incomodando, ainda vou insistir. Existem pessoas aqui dentro da igreja hoje que necessitam estar aqui na frente, declarando o renovo da sua aliança com o Senhor. Porque lá atrás ele reclamou do Senhor, ele falou que o Senhor não cuidou dele, o Senhor não cuidou da vida dele, mas Deus sempre esteve cuidando da sua vida. Deus sempre esteve junto de você. Deus sempre esteve ali, chorando, porque você nunca ouvia sua voz. Ele sempre mostrando você o caminho que deve andar, mas você renegava a ouvir a voz do Senhor. Eu ainda vou insistir. Você vem aqui na frente. Venha. Meu irmão, o momento é este, a hora é essa. Deus está com o coração ardendo, em chamas, por você, por mim, para que essa aliança que foi quebrada lá atrás venha a ser restaurada. O louvor ainda vai estar louvando mais um pouquinho aqui ainda, e você vai analisar a sua vida, pegar a sua consciência e tirar o teu pensamento e colocar a vontade de Deus no seu coração, na sua mente, para que Deus possa te mostrar o caminho que você deve trilhar. Amém? Oh, aleluia. Te louvamos, Deus, tu és maravilhoso, Pai. Santo, santo és tu, Yeshua. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, traga ele, Senhor. Senhor, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, de estar aqui na tua frente, Senhor, e declarando, Senhor, a renovação da aliança, Senhor, venha tirar agora, venha quebrar agora, em nome de Jesus, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, tu é aquele que convence o homem da injustiça e do pecado, e por isso agora, toma agora a mente de cada um aqui, Senhor. Toma o coração, Senhor, coração de pedra, transforma em coração de carne agora, Senhor, no nome de Jesus. Oh, abassuricantere xeremanaz. Suricantere xereye, abassuriremanaz. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és aquele que convence o homem do pecado e da justiça. Por isso, move agora, Espírito Santo, move, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha, meu irmão, minha irmã, de estar aqui na frente. Isso não é vergonha. Isso é coragem. Isso é sabedoria. Isso é amor por Deus. Oh, abassurie manaz. Suricantere xere manaz. Oh, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que convence, Senhor, mas também tu és educado, Senhor. Eis que eu bato a porta, assim diz o Senhor. E o Senhor quer entrar e cear contigo, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia, meu irmão. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Senhor, te louvamos por cada um desses pedidos, Senhor. Declaramos, Senhor, teu soberania sobre cada pedido aqui, Senhor, que venha a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Sobre cada pedido aqui, Senhor, venha trazer, Senhor, a existência, Senhor, a realização de cada um, Pai, no nome de Jesus. Tu és aquele que pode todas as coisas, por isso declaramos, Senhor, cada pedido aqui realizado, Senhor. Ao teu tempo, Senhor, à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, pela vida de cada um que está, Senhor, assistindo o culto em casa. Te louvamos pela vida do pastor Jonas, da pastora Tininha. Restaura o teu filho, Senhor.
Declaramos, Senhor, uma unção de renovo do teu filho, Senhor. Senhor, que vem agora, Senhor, um óleo, Senhor, de uma unção fresca sobre a vida do teu filho. Que venha sobre ele, Senhor, agora a restauração da sua pressão arterial. Ô Santo de Israel, tu derramaste o sangue por cada um de nós, pelo teu filho. Por isso agora, Senhor, vai de encontro a teu filho agora. Restaura a pressão arterial do teu filho. Restaura, Senhor, todo o seu corpo, no nome de Jesus, Senhor. Toda dor, todo mal-estar, toda falta de respiratória, Senhor, tu venha restaurar agora, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Possamos, Senhor, chegar em nossas casas agora, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Guarda-nos, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Que possamos a cada dia, Senhor, estar, Senhor, ouvindo a sua voz, sentindo a sua presença, sentindo o teu toque. Que nesta semana ainda, Senhor, venhamos ter, Senhor, experiências, Senhor, genuínas contigo, Senhor. Experiências essas que irão mudar a nossa realidade, que venham mudar, Senhor, o nosso pensar de quem és tu em nossas vidas, ó Pai. Leva-nos agora, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, que venhamos chegar seguros em nossos lares, no nome poderoso de Jesus. Que a tua graça esteja conosco, Senhor. Que a tua bênção esteja conosco, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Jesus salva, Jesus restaura, Jesus faz milagres, Jesus aviva. Amém? Ora na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que você venha ter uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Aleluia.